Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para o 27º domingo do tempo comum do ano C. A segunda leitura deste domingo se encontra lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículos de 6 a 8 e versículo 13 e 14. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E siga-nos no Instagram, porque lá temos conteúdos bem diferenciados também sobre a Bíblia, @josalucas.galdino. Mas vamos para a leitura. Diz assim: Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Amados irmãos e irmãs, é interessante você notar que Timóteo ele era filho de pais que eram mais ligados à vida pagã e, portanto, a grande conversão de Timóteo acontece por meio de Paulo. Paulo, nesse momento, quando ele escreve essa carta, que é uma das cartas que nós costumamos chamar de cartas pastorais, as duas de Timóteo e a carta de Tito. Provavelmente, Paulo já estava no final de sua vida, ele estava preso lá em Roma e ele estava relativamente preocupado com o andamento da comunidade. E por isso ele deseja nessa carta, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, recordar o povo do compromisso que eles têm com o chamado. Por isso que ele começa no versículo 6 exortando. Ele exorta Timóteo, mas pense aqui em toda a comunidade, tá bom? Exorta-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos. Claro que ele falando diretamente a Timóteo, ele está recordando que tanto Paulo, como justamente o colégio dos anciãos, haviam consagrado ele para o ministério apostólico. Porém, vamos pensar em cada um de nós e também na comunidade da qual Timóteo estava ali. Amados irmãos e irmãs, pelas lutas do dia a dia, pelas dificuldades que nós passamos, pelas provações, doenças, preocupações, tibieza da fé e por aí vai, nós corremos muitas vezes o risco de esquecermos do sim que nós demos, de esquecer, de deixar de lado, de deixar a chama apagar ou enfraquecer. Por isso, todos os dias nós precisamos renovar o nosso sim. Renovar o nosso compromisso, recordar a importância do discipulado, recordar a quem nós demos o sim na nossa vida. Nós não demos ao padre, nós não demos ao catequista, nós não demos ao nosso pai ou à nossa mãe, mas foi ao próprio Deus. E a gente às vezes esquece, A gente esquece que Deus nos chamou. São tantas coisas acontecendo que às vezes a gente perde o sentido da caminhada. A gente perde o sentido de sermos discípulos e discípulas. Por isso que eu já paro aqui e rapidamente faço essa pergunta. Qual é o sentido que você tem em caminhar e seguir Jesus? O que te leva a isso? O que te leva a estar na igreja? O que te leva a estar na tua pastoral? O que te leva a estar na tua comunidade? O que te leva a estar no teu grupo, no teu serviço? Se questione. Porque às vezes a gente perde o sentido. E quando na nossa missão o sentido se esvazia, nós não temos mais o ânimo, não temos mais o mesmo vigor, não temos mais o mesmo brilho. Por isso, permita, que essa graça possa te recordar, que você possa recordar-se dessa graça. Depois disso, o próprio Paulo no versículo 7 vai dizer: pois Deus não nos deu um espírito de timidez. E ele traz aqui 3 palavras-chave: fortaleza, amor e sobriedade. Sem amor, amados irmãos e irmãs, não existe discipulado. Nós não somos discípulos se não amarmos. Ademais, é preciso ter força. Força para poder superar as adversidades, as dificuldades. E é preciso ter sobriedade, que digamos assim, eu poderia colocar como prudência a palavra, porque no serviço é preciso ter prudência também. Ademais, ele depois vai falar que é preciso não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, nem de Paulo, ele que estava ali preso, mas sofra com ele pelo Evangelho. Ou seja, Paulo estava preso, talvez ele pudesse se envergonhar de estarmos seguindo alguém que agora está preso, que está na cadeia, que está ali exilado literalmente. Mas Paulo diz: sofra comigo. E depois, para terminar, é interessante você entender que no contexto inicial da igreja existiam muitas heresias.
Por exemplo, alguns diziam que Jesus não tinha ressuscitado, outros diziam que Jesus era um fantasma. Muitas coisas rolaram por aí. E é interessante você perceber que aqui fala o seguinte no versículo 13. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Ou seja, preste atenção naquilo que eu te falei e usa como norma. Acredite naquilo. Né? Se segure na doutrina. Guarde esse precioso depósito. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, seguindo essa própria orientação que Paulo dá a Timóteo, jamais abandonar nossa doutrina. Jamais abandonar o Cristo que nós seguimos. Podem vir heresias como for, ventos contrários como for, mas sigamos o Cristo. Espero que você tenha gostado desta reflexão, desta meditação sobre a segunda leitura. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!